Bom dia a todos. Peço desculpas porque hoje vou falar de um tema que já estamos cansados de ouvir, do coronavírus. Eu acho que ninguém aguenta mais. No entanto, vou tentar trazer uma notícia um pouquinho positiva. Foi com base num artigo que eu li, que eu achei interessante e trago aqui. Eu tenho certeza que as ouvintes vão gostar, talvez tenham algum conforto. Eh, Parece que o coronavírus é menos agressivo em mulheres que em homens. E como é que a gente sabe disso? São o que os dados vêm comprovando desde o começo da epidemia. Uma revisão literária que foi feita com base em todos os estudos publicados entre janeiro e março desse ano, ou seja, lá no comecinho da epidemia, mostrou que a letalidade era até 3 vezes maior em homens. Os dados do Ministério da Saúde do Brasil, publicados em maio, também demonstraram que 55% dos internados com sintomas graves eram homens. E recentemente, né, enfim, nos últimos meses, a epidemia realmente se alastrou por todo o mundo e vários outros países comprovaram um padrão semelhante. Inglaterra, Estados Unidos, Itália, França têm demonstrado esse mesmo padrão de letalidade, com homens falecendo mais que mulheres. Por que que isso acontece? Bem, há algumas hipóteses. A primeira dela é a hipótese que explica essa variação por conta da diferença hormonal entre homens e mulheres. E supostamente essa diferença hormonal protegeria as mulheres. Isso não surgiu à toa, já se sabe que em outras doenças, o estrogênio e a progesterona acabam tendo um efeito de fortalecimento da resposta imunológica e é por isso que às vezes as mulheres têm um sistema imunológico reforçado para algumas doenças, por terem uma maior produção desses hormônios. No caso do coronavírus, como que isso acontece especificamente? Bom, tudo tem a ver com uma enzima que se chama enzima conversora da angiotensina 2, ou ACE2, que serve como porta de entrada para o vírus. O vírus precisa dessa porta de entrada para penetrar dentro das nossas células. Em laboratório, já foram capazes de demonstrar, através de vários experimentos, que quando a gente tem um nível mais alto de estrogênio, a presença dessa enzima é menor. Então, a lógica seria que em mulheres, quando há mais estrogênio, há menos portas de entrada para o vírus e, consequentemente, menos possibilidade de infecção. Para testar essa hipótese, cientistas no mundo todo já estão desenvolvendo experimentos em laboratório com células infectadas que são então submetidas a diferentes compostos hormonais para testar o que acontece e observar a ação, né, desses diferentes compostos. Em alguns casos, as equipes estão indo além, no entanto. Nos Estados Unidos, por exemplo, equipes de pesquisadores de Nova York começaram a tratar pacientes do sexo masculino que estão sofrendo com a doença com estrogênio. E o mesmo tipo de teste está sendo feito em Los Angeles, utilizando, nesse caso, a progesterona. E os resultados desses estudos devem sair em breve. Eu acho que a gente aguarda ansiosamente que eles sejam divulgados para começar a entender um pouco como funcionaria esse mecanismo. Fora a questão hormonal, que é essa primeira hipótese que eu levantei, também existem outras hipóteses. A segunda seria uma hipótese genética, essa diferença genética entre homens e mulheres, ligadas principalmente ao cromossomo sexual, afetaria a forma como a gente reage diante da doença. E, por último, uma terceira hipótese seria mais comportamental, avaliando, por exemplo, o fato das mulheres tenderem a fumar menos, elas recorrem ao médico mais rápido e tendem a lavar as mãos com mais frequência. Então, essas são algumas das coisas que estão sendo estudadas para tentar entender por que isso acontece. Eu acho que o mais provável é que seja uma combinação desses fatores, né, o hormonal, o genético, o comportamental, mas associado também a outros que ainda desconhecemos. Como tudo com o coronavírus é muito recente, a gente tem muito mais incerteza do que certeza para essa doença, então o que nos resta agora é esperar, torcer para que alguns desses testes sejam
positivos e levem a linhas de tratamentos promissoras para a gente conseguir lidar com essa doença. Muito obrigada.